Gênesis capítulo de número 15. Esse texto é um texto muito especial. Primeiro porque é um texto da palavra de Deus. Depois, porque esse texto trata da história de um grande homem de Deus, Abrão. E depois Deus vai tocar nele, na vida dele, e vai ampliar o seu nome para Abraão. E eu quero que você veja esse texto nesta noite. Capítulo 15 do livro de Gênesis, primeiro versículo, diz assim. Eu quero pedir que toda a igreja, todos nós, vamos fazer essa leitura? 1, 2, 3. O ensaio foi razoável. Vamos fazer essa leitura conforme está na tela, mas de forma mais uníssona, mais forte, com mais peso. 1, 2, 3. Depois destas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Amém? Diga glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. E no seu templo todos dizem o quê? Glória a Deus. Eu quero que você esteja vivendo uma empolgação nesta noite. Primeiro porque você está na casa de Deus. Depois porque você já adorou o Senhor, você já celebrou o nome dEle. E depois porque você está desfrutando da palavra de Deus neste lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de pensar a palavra e gosto de olhar os detalhes da palavra. É bom, é agradável e nos leva a uma abertura, a uma compreensão maior. A maneira como o capítulo 15 começa, ela precisa provocar em nós uma reflexão. O texto começa dizendo assim: depois dessas coisas, esse texto, nitidamente, ele traça uma linha divisória entre antes da intervenção de Deus e depois da intervenção de Deus. Depois dessas coisas. O que diz o texto depois das coisas? Você está vendo o texto? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Então esse texto está dizendo que Deus falou a Abrão quando? Não. Deus falou com Abrão quando? Depois dessas coisas. Tem coisas que acontecem conosco. Tem coisas que acontecem conosco de tamanho impacto que vai nos levar para um nível à frente em que precisaremos de uma intervenção de Deus. Todos nós. Aqui está a fotografia da natureza humana. A minha fotografia. Aqui está o desnudar da alma humana. Depois dessas coisas, Deus fala com Abrão. E o que Deus fala? O que Deus fala com Abrão? Depois
destas coisas, o que Deus fala? Deus traz um estímulo, Deus traz um bálsamo, Deus traz uma palavra que é um remédio, é uma terapia. Olha o que Deus vai dizer para ele, depois dessas coisas. Depois dessas coisas, Deus intervém, Deus fala, e o que Deus fala? Abrão, eu estou muito satisfeito contigo. Abrão, olha, eu estou literalmente, eu estou muito contente com você. É isso que Deus fala? O que Deus fala com ele depois dessas coisas? Não. Deus se equivoca? Sim ou não? Deus erra? Deus brinca com pegadinhas? Deus mente? Que eu saiba, não? Deus não mente, Deus não se equivoca, Deus não erra, Deus não comete um ato falho. Então você concorda comigo, isto é unânime, que quando Deus diz, depois dessas coisas, numa visão a Abrão, não tenha medo, é por uma única razão. Você consegue responder qual é a razão? Interaja comigo, por favor. Por que Deus disse isso para Abrão? Porque ele estava com medo. Ele estava com medo. Se não fosse verdade isso, Deus correria o risco de dizer, está falando comigo? Medo eu? Senhor, tu se equivocou a meu respeito? Eu não estou com medo. Se Deus não mente, se Deus não erra, se Deus não se equivoca, quando Deus diz, depois dessas coisas, Deus diz, não tenha medo, não tenha medo. Não tem mais clareza nesta palavra. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Não tenha medo. Como posso entender esse texto? Como entenderemos esta palavra nesta noite? Capítulo 15 começa assim. Para entender esse texto, precisamos retroceder ao 14. E quando você pega o capítulo 14 de Gênesis, você vai ler uma narrativa em que esse homem chamado Abrão, um belo dia do seu cotidiano, de sua rotina, isso está aqui no capítulo 14, para ganhar tempo, versículo 12. Vamos ler a rotina do capítulo 14. Diz assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Versículo 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fora sequestrado, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu-os até Obã, que fica à esquerda de Damasco. 16. Trouxe de novo os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer,
E os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele, Abrão, e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão dízimo. Então disse o rei de Sodoma: Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Não quero para mim senão o que os rapazes comeram e a parte que os toca aos homens de Aner, Escol, Manre, que foram comigo, estes tomem o seu quinhão. Como entender esse texto? Capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, Deus se manifesta e Deus diz: depois dessas coisas, não tenha medo, não tenha medo. Abrão, eu sou o seu escudo, eu sou e serei a tua grande recompensa. Para entender o capítulo 15, obrigatoriamente precisamos mergulhar no 14. O capítulo 14 de Gênesis, ele narra para nós uma guerra que se levanta, que acontece entre 5 reis versus 4 reis. Esta guerra acontece, e no calor desta guerra, no bojo desta guerra, o texto narra para nós que 4 reis, 4 impérios, 4 exércitos, eles prevalecem e eles tomam como presos pessoas, mulheres, crianças, despojos, e no pacote eles levam o sobrinho de Abrão, que é Ló. Sequestram Ló e toda a casa de Ló. Alguém foge da guerra, alguém consegue escapar e vai ao encontro de Abrão, que está na sua casa, tocando a sua rotina doméstica. E alguém chega lá e diz: olha, Abrão, uma tragédia aconteceu. O teu sobrinho foi sequestrado, preso, levado como cativo, vai ser escravo agora. E o texto diz que esse homem de Deus, lemos aqui no versículo 14, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, ele imediatamente fez sair 318 homens dos mais capazes que viviam no seu espaço, na sua casa, na sua tenda. Ele pega esses 318 homens e ele parte em direção àqueles exércitos que venceram aquela guerra. Um exército poderoso. O texto diz que esse comandante, que comanda 318 homens, ele consegue lutar, prevalecer, vencer e tomar tudo o que fora levado. Ele pega os despojos, ele pega as pessoas, pega tudo que foi roubado, pega o seu sobrinho e traz de volta. Todos completamente intactos. O texto diz que no meio, nesse regresso, ele encontra Melquisedeque, a essa cena bonita, ele é mais uma vez ministrado, ele é abençoado, ele dizima, e ele volta para a sua vida, ele volta para o seu
a sua segunda-feira de trabalho. Mas quando chega na segunda-feira do trabalho, entra esse texto: depois dessas coisas. Que coisas aconteceram? Que coisas aconteceram? Jaiminho, look for me. Que coisa aconteceu? Que coisas são essas? Pastor Zaqueu, que coisas foram essas? A guerra. Ele voltou para a sua segunda-feira de trabalho. Ele agora está em casa, sentado, olhando para os seus servos, 318. E ele começa a pensar, depois destas coisas. E o que ele começa a pensar, traz para ele, não um quadro de satisfação. O que ele começa a pensar, traz para ele temor, medo, aflição, angústia. O capítulo 14 de Gênesis trata dos nossos feitos. O capítulo 15 de Gênesis trata das nossas emoções. Versículo 1: aflora, brota, transborda as emoções desse homem. Esse homem está em desespero. Ele sabe que ele venceu aquela batalha. Ele não venceu a guerra. Num ímpeto de coragem e de valor, ele venceu 4 reis, tomou todos os despojos. Mas depois que o sangue esfriou, ele é tomado por um medo, um pavor. Ele começa a pensar, meu Deus, vamos dar voz aos pensamentos dele. Se essa turma voltar novamente, se estes 4 se capacitarem ainda mais, se prepararem ainda mais, se eles voltarem novamente, como é que vai ser minha vida a partir de agora? Você já viu aquela reação que a gente tem quando a gente presencia um assalto, uma coisa qualquer, e a gente tem um rompante de coragem, a gente tem um rompante, depois, meu Deus, o que eu fiz? Há uns anos atrás eu estava sentado num ônibus, como passageiro, indo de ônibus para a cidade, e eu presenciei um cara, um delinquente, um meliante, um ladrão, roubando a carteira de um senhor. E ele enfiou a mão, a carteira já estava no meio. E eu vi assim, eu falei, moço, tu está sendo roubado. O moço segurou a mão do ladrão. O ladrão me deu um olhar tão fulminante, que eu falei, Jesus, eu não tenho arma, eu não tenho nada aqui, Senhor, me cobre com teu sangue. Aquele ladrão me deu um olhar tão diabólico, que eu confesso que eu tive até calafrio, eu tive cólica. Eu falei, se eu esmorecer, ele vai crescer. Eu também olhei com ele com cara de mal. Aí fingi, botei a mão assim, eu disse, ele pode achar que eu também estou armado. Eu botei a mão aqui, eu falei, ele pode achar que eu tenho uma arma aqui. Eu não tinha nada, nem lenço eu tinha. Mas eu joguei a mão para trás, fiz cara de mal. Ele me olhou e saiu cuspindo marimbondo. Mas o resto da viagem, eu suava frio. Eu achava que aquele endemoniado ia me encontrar na Rio Branco. Eu comecei a andar, falei, será que esse cara está atrás de mim, meu Deus? Será que esse cara... Eu fiquei em pânico, achando que aquele cara estava atrás de mim. Às vezes, nós fazemos coisas grandes. A beleza desse texto é que esse texto não nos transforma em pessoas insensíveis. A beleza desse texto é que ela revela para nós, ela conta para nós que o ser humano não é um algo
meramente material. A beleza desse texto diz para mim e para você que as emoções fazem parte da nossa vida. Ela conta para nós que as emoções, elas não atingem apenas, pastor, ele é fraco, ele não lê a palavra. Ele é fraco. Esse homem, ele tem uma promessa de Deus. Gênesis, capítulo 12 de Gênesis. Eu quero ler contigo esse texto. Versículo 1: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Esse homem que escuta Deus, que Deus fala com ele toma decisões por Deus. 75 anos, saiu, largou tudo e foi. Imagine você, os familiares. E ele? Não, ele foi embora. Ele foi embora. 75 anos. Foi. Olha, rapaz, aquele homem é osso duro de roer. Ele crê muito em Deus. Deus tem com ele um mistério profundo. Você já pensou se aquela turma lá, que conviveu com ele até 75 anos, se olha para Abrão agora no capítulo 15, morrendo de medo, depois de ter vencido aquela guerra? As emoções. Capítulo 14 narra as nossas ações. Capítulo 15 trata as nossas emoções. Estou falando nesta noite aqui, para você que está aqui me ouvindo pela internet, um beijo no teu coração. Todos nós vivemos esta polaridade. Todos nós. Agora no carnaval, ministrando na vida de um pastor, se você deve estar me ouvindo, ele abriu o coração e disse: pastor, a vida me jogou no chão, eu desisti de tudo. Desisti, cansei da vida. A melhor coisa que Deus vai me fazer é me levar para a glória, tirar. Não tenho mais graça de viver. E eu olhava para alguém e o amei, segundo a palavra, vendo, meu Deus, como esse tecido da alma, como ele é frágil, como ele é frágil. O que Deus faz com alguém que depois de ter uma grande vitória? O que Deus faz com alguém depois que encontra Melquisedeque, é ministrado com uma palavra, recebe bênção, dizima? O que Deus faz com alguém que está mergulhado no medo, está mergulhado no pavor? Capítulo 15, na sequência, ele vai para o ápice do desespero desse homem. Capítulo 15, versículo de número 12. Diz assim: ao pôr do sol, Abrão foi, essa expressão, ela é muito forte. Abrão foi tomado. Abrão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Abrão foi tomado. Pense que isso representa Abrão. Foi tomado. Ele foi tomado. Ele foi tomado por sono profundo. E vieram sobre ele trevas
intensas e apavorantes. Todos nós experimentamos o dia escuro da nossa alma. Você já passou por isso, eu sei. Aquele dia que você acha que não tem mais jeito. Aquele dia que você acha que não tem mais jeito. Aquele dia que você recebe um indeferimento. Aquele dia que você diz, não foi acatado o teu pedido. Aquele dia que você recebe aquela notícia que parece que você é solapado num buraco negro sem fim. Como reagir? Como fazer? É isso que acontece com esse homem. Ele vem de vitória. Sabe, se nós não tivermos Deus na nossa vida, a gente é induzido a cometer uma loucura. Por que tantos suicidas? Por que pessoas tiram a própria vida? Por quê? Porque elas fazem um desenho que aquilo não tem mais reversão, aquilo não tem mais jeito. Aquilo não tem mais jeito. E depois daquilo, só fazendo uma loucura. Esse texto é muito forte. Depois destas coisas, Deus vem e diz: ei, não tenha medo. Não tenha medo. Deus está dizendo: Abraão, você tinha 75 anos, eu escolhi você, eu prometi a você, eu tirei você de lá, você veio, você caminhou, já chegou aqui. Eu não mudei. Quando Deus diz não tenha medo, Deus está dizendo: eu não mudei. Eu não mudei. Eu não mudei. Nesta noite Deus manda que eu diga a essa igreja: você perdeu o emprego? Não tenha medo. Não tenha medo. Você não passou naquele concurso? Não tenha medo. Não tenha medo. Você fez um mau negócio? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque Deus não mudou. Diga assim: não vou ter medo. Porque Deus não mudou. Deus não mudou, Deus não mudou, então eu não vou ter medo, porque Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou. Se Deus não mudou, a palavra dele permanece. Eu estou no versículo 1 do capítulo 15, não tenha medo. Eu quero que você diga para você hoje isso, mais uma vez, vamos, 1, 2, 3, Deus não mudou. E ele continua dizendo o quê? Há anos atrás, quando Deus me permitiu fazer o seminário, eu aprendi uma aula, tive uma aula com um querido, um homem de Deus, um mestre da palavra, e deu uma aula, eu nunca mais esqueci aquela aula. Ele falou sobre a lei da primeira referência. Essa aula foi me dada pelo pastor Gesiel Nunes Gomes, e eu falei: essa eu compro, essa palavra. E ele discorreu sobre isso. Ele diz da importância fundamental da primeira narrativa, da primeira citação bíblica a partir daquele princípio. Permita-me compartilhar contigo hoje. É a primeira vez que aparece na Bíblia essa expressão: não tenha medo. E a primeira vez que aparece, ela não vai tratar de alguém que está no pecado, ela não vai tratar de alguém que adulterou, alguém que fez uma meleca. A primeira vez que essa palavra entra, ela vai falar a um homem de Deus que emocionalmente ele está assustado por fantasmas da sua imaginação. Os 4 reis que foram vencidos não retornaram, mas na imaginação dele, eles estavam já chegando na porta da tenda. Eles não retornaram.
Mas na imaginação dele, os 4 já estavam batendo no quintal de casa. As pessoas perdem o emprego e pensam assim: nunca mais eu me recoloco. As pessoas perdem emprego e dizem assim: nunca mais eu arranjo um emprego tão bom como aquele que eu tinha. As pessoas perdem a casa e dizem: nunca mais, nunca mais, nunca mais. As pessoas passam por acidentes de percurso e dizem: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Nesta noite você veio aqui. Eu não sei o que você tem passado. Não sei qual é o tamanho desse fantasma, desse monstro que está aterrorizando você. Mas Deus veio hoje aqui para dizer para você: não tenha medo. Eu vou tirar aqui o nome Abrão e vou botar aqui o nome Jaime. Eu vou dizer para mim mesmo: não tenha medo, Jaime. Não tenha medo. Deixe-me contar, você é visitante, tu não ouviu isso. A última parcela do pagamento desta igreja era quase 800 mil reais. Não hoje. Eu estou falando de 15 anos atrás. Eu olhava a conta da igreja a cada 10 minutos. Porque quando eu assinei aquele contrato, eu dei como garantia o meu apartamento que eu tinha. A cada 10 minutos eu olhava. Quase 800 mil. No banco tinha 40 mil naquela época. Uma coisa de louco. De repente um fantasma me tomou. E eu ouvi o tempo todo: não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu não sei como eu conseguia pregar ou falar ainda alguma coisa naquela época. Um belo domingo, já contei isso 500 mil vezes. Termino de pregar, Carla Ribas, esposa de Ronaldo, diz assim: pastor, janta lá em casa amanhã. Eu disse: não, eu não tenho ânimo, não tenho vontade, eu não tenho motivo para sair de casa. Eu estava mal. Eu sabia, olhando para o banco, que não teria o dinheiro para pagar. Eu sabia, não ia dar, não vai dar. Aquilo foi crescendo, aquilo virou um monstro. Ninguém sabia disso. Estou abrindo meu coração para você hoje. Isso é muito sério. Depois de ter comprado, depois de ter feito uma mega negociação, depois de ter falado com uma direção de uma empresa e ter prevalecido em glória. Mas eu sabia que não tinha o dinheiro para pagar a última. Foi a última parcela. Eu ficava me culpando. Eu dizia: por que eu botei essa parcela? Por que eu aceitei isso? Por que eu não fracionei essa parcela? Eu ficava pensando: vou tentar empréstimo, mas quem vai emprestar há 15 anos atrás 800 mil reais? Loucura total. Parecia que eu ouvi uma coisa assim: nadou e morreu na praia. Nadou e morreu na praia. Não vamos conseguir. Saio do púlpito, desço, ainda aqui no piso de cimento. A Carla, mulher quando quer mesmo, né? Ela vai na Luciene e convence ela: vai lá, leva ele. Luciene vem: não, nós vamos. Eu falei: pronto, agora arranjei 2 brigas. Minha vida já estava uma tragédia. Eu falei: eu vou arranjar mais uma briga em casa, aí que vai virar um inferno. Tá bom, eu vou, mas vou do meu jeito. Eu vou como um autista, eu vou do meu jeito. Eu estava mal. Chegamos lá no condomínio deles, sentamos naquela mesa, uma mesa que botou uma mesa de príncipe. Para mim aquilo não tinha nada de graça. Nada de graça. Eu só pegava assim, mexia com um garfo e quase com vontade de fazer uma birutice naquela mesa, de tão mal que eu estava. No meio do jantar,
Final do jantar. O quarto de hóspede abre e sai uma pessoa que eu nunca vi na vida. Estava hospedado lá, de São Paulo. Ela fala: ô irmão fulano, eu não quis te chamar, você estava retirado. Quero te apresentar meu pastor. Aquele cidadão vem na minha direção, olha para mim, levanta a mão e fala assim: por que você está assim? Irmãos, quem já está na carne, não precisa de mais nada. Eu olhei para ele, eu falei: esse cara vai voar desse apartamento. 15º andar, eu falei: esse cara vai voar. Eu te conheço. Eu te conheço. Irmãos, o homem levantou o tom. Eu falei: esse cara é vaso. Esse cara é vaso. Senti o peso da espada. Eu falei: gente, tem espada aí de Deus aí. Deixa eu botar a viola no saco. Aí botei a viola no saco. Irmãos, o homem, Deus tomou o homem em mistério. E o negócio ficou estreito. Ficou estreito. Não te conheço. Aí ele que partiu: não te conheço. Mas quando eu cheguei nessa sala, Deus mandou dizer, sem te conhecer: não sei o que é. Um documento, um envelope e um carimbo assim, quitado, pago. Você sabe o que é isso? Ah, irmão. Eu falei: eu sei. Está quitado. Você crê? Eu falei: eu creio. Eu creio. Eu creio, eu creio. Carla, traz a janta. Pastor, jantou? Não, jantei não. Até agora eu estou aqui lutando para não ter um vômito. Agora eu quero jantar. Até agora eu não sei de sabor de nada. Agora eu vou saborear. Está todo mundo falando: mas que maionese, que isso, que salada, que ódio. Eu estava mal. Num jantar Deus fala comigo: não temas, não temas, não temas. Irmãos, a partir daquele dia, irmãos, a partir daquele dia, gente de Brasília, gente de tudo que é canto, tudo que é canto, tudo que é canto, tudo que é canto, a partir daquele dia, ia na minha cozinha, na minha casa, lá na ilha. Pastor, eu estava em casa, mas Deus mandou vir aqui. Está aqui, pum, 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 pum. Da noite para o dia, o dinheiro apareceu para pagar a última parcela da igreja. Não tenha medo. Depois dessas o quê? Dessas o quê? Dessas coisas. Você casou, pediu em casamento, deu entrada lá na imobiliária, comprou apartamento na planta, e de repente o diabo vem e começa a fazer aquela nuvem de peso. E agora? E a parcela? E a intermediária? E agora? E a escritura? E agora? E agora? Você, meu Deus, ai, e agora? E agora? E agora? E agora? Deus mandou falar hoje: não tenha medo! Não tenha medo! Não tenha medo! Sabe por que não tenha medo? Olha o que ele vai dizer: eu sou o quê? O teu? O escudo é uma arma de quê? De ataque ou de defesa? Arma de? Irmãos, sabe o que Deus está falando para esse homem que está mergulhado em medo? Abraão, você está achando que vai vir 4 reis aí? É 4? É 8? É 16? 32? 64? 128? Abraão, que venha 1000. Eu sou o teu o quê? Eu sou o quê? Meu irmão, diga para quem está, diga assim: Deus é o teu escudo. Diga isso: Deus é o teu escudo. Deus é o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Irmãos, se Deus é o teu escudo, qual é o capeta que vai te atingir? Hein, Beth? Se Deus é o teu escudo, quem vai tocar em você? Diga assim: se Deus é meu escudo, para tocar em mim, primeiro vai ter que tocar nele. Eu queria ouvir um glória a Deus. Tem alguém que vai tocar em Deus? Tem? Então, se Ele é o escudo, quem é que vai tocar em Deus? Você está escondido e abrigado, 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu o que? Não será o quê? Atingido. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua grande, e grande será a tua o quê? Diga comigo assim: escudo é a ação do presente, grande recompensa é o projeto do futuro.
Diga assim: Deus garantiu o presente e o futuro. Você pode dar uma glória a Deus hoje, meu irmão? Abraão, eu vou garantir o teu presente e o teu futuro. Eu sou a tua grande recompensa. Eu estou garantindo o teu presente e estou garantindo o teu futuro. Pastor, como é que vai ser, pastor? Minha esposa está grávida, pastor. Pastor, e agora, pastor, o que eu ganho? Pastor, e como é que vai ser? Como vai ser? Descansa no Senhor. Há um hino que nós cantamos aqui na igreja: não desanimes, porque Deus o quê? Deus proverá. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Que Deus provê. Deus provê. Pastor, mas como é que vai ser? Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Há uma cantora gospel chamada Flor de Lis. Eu conheço pessoalmente a Flor de Lis já há alguns anos. Essa serva de Deus, ela cuidou de mais, acho que 50 e poucas crianças. Morava aqui na favela do Jacarezinho. E ela fala uma coisa interessante: casa que come um, come dois. Que come dois, come três. Casa que come três, come quatro. Ou não? Quem tem essa experiência? Come. Você pega uma bisnaga, você pode comer uma bisnaga sozinho, sim ou não? Mas você pode comer uma bisnaga pelo meio. Metade. Mas você também pode dividir em três, em quatro. Um ovo, você pode fazer só para você, ó. Faz para mim um ovo aqui. Mas se tem mais de um, mais de dois, o que você faz? Um omelete, faz um omelete. Faz um omelete, aí faz um omelete, faz aquela coisa esparramada assim no omelete. Aí você, o que comemos hoje? Comemos ovo. Quantos comeram? 6? Um ovo, omelete. A gente bateu um omelete lá, botou um trigo, botou um biscoito, creme crack. Inventamos lá uma troço lá e todo mundo comeu. Amém? Você pode dar glória a Deus? Eu sou o teu escudo e eu sou a tua grande recompensa. Eu sou. Esse texto conta para mim que esse homem de Deus, que está afetado emocionalmente, e as emoções nos afetam, e talvez essa seja a grande batalha que nós temos que vencer aqui nessa igreja, a grande batalha, porque eu falo com pessoas aqui na igreja, e tento estimular essas pessoas, mas parece que elas, não, eu não vou conseguir, e às vezes nós temos que levantar um clamor. Nós temos aqui no campo um amado, que foi reprovado na habilitação, um monte de vezes, e ele se abatendo, e de repente ele fala assim: eu não vou mais tirar a carteira. Vai, você vai, vamos levantar um clamor aqui agora. E foi levantado um clamor, e ele foi lá pela, quinta, sexta, que vez lá, e passou na prova. Você não pode permitir que as emoções prevaleçam. Você não pode permitir que as emoções prevaleçam. Irmãos, o diabo congela as nossas emoções. O diabo aprisiona as nossas emoções. Quando Deus permitiu que o Golias se levantasse, o Golias, irmãos, aquele gigante, ele paralisou um país, 40 dias, dizendo a mesma coisa: me dá um homem, e não tinha ninguém para enfrentar Golias, porque estavam todos o quê? Paralisados, até que apareceu Davi, e Davi disse: olha, cara, tu é grande, mas tem um que é meu escudo. Eu quero declarar para você que 2016 você vai dar voos mais altos. Eu declaro isso para você. Pastor, eu tenho um sonho de terminar o meu 2º grau. Eu tenho um sonho, pastor, de entrar na universidade. Eu tenho um sonho. Você não vai sonhar não. Você vai pisar nessa terra. Você vai pisar. Você vai tomar posse. Você vai sim. Você vai, porque você, não. Maior é Deus. Deus é o teu o quê? O que Deus é? O quê? Diga assim: Deus é o meu escudo. Se Deus é o teu escudo, para que serve o escudo? O escudo serve para recuar?
Para que serve o escudo? Quando você bota ele para... A ordem de Deus hoje é essa: avança. Avança, 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 avança. Deus é o teu escudo, Deus é o teu escudo. Pastor, eu acho que eu nunca vou sair daquele lugar. Vai sim, avança. Pegue Deus, pegue o escudo. Diz: eu vou marchar, eu vou marchar, eu vou marchar, eu vou marchar. Irmãos, tem hora que você está orando que não é para orar. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Orando porque o mar estava na frente dele. E Deus falou: não, Moisés, agora não é hora de oração, agora é hora de marchar. Diga assim: 2016, Deus vai fazer uma revolução na minha vida. Deus já baixeia, uma revolução. Por que vai fazer? Porque Deus é teu escudo. Ele é teu escudo e ele vai ser o quê? A tua grande o quê? A tua o quê? Grande o quê? Recompensa. A tua grande recompensa. Então, meu irmão, se Deus já começou, há um princípio na Bíblia que diz assim: aquele que começou a boa obra, completa para mim. Vai o quê? Então você vai dizer para mim, você vai concordar, que aquele que começou a obra com um homem de 75 anos, vai deixar pelo meio do caminho? Diga: se começou, então vai completar em glória. Vai completar em glória. Você vai fazer um curso de especialização. Você vai fazer algo grande. Você vai fazer um algo grande. Se Deus te permitiu sonhar, você vai sonhar um sonho de Deus, que Deus vai fazer para a glória dele. E eu quero que você compre essa palavra hoje, em nome de Jesus. Capítulo 14 trata das nossas ações, do que nós fizemos. Mas o 15, Deus vai tratar no âmago deste homem. Ele está vivendo um fantasma. Quantos de nós aqui? O que é uma pessoa hipocondríaca? É alguém que tem um fantasma que vai ficar doente. Aquilo vai crescendo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, vai criando um fantasma, vai criando. Irmão, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está comigo, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra aí, eu vou morrer de medo. Não temerei mal algum. Você declara isso na tua vida hoje? Amém? Depois desses acontecimentos, mas eu quero partir agora para essa parte. Depois dessas coisas, eu quero pegar essa expressão: falou a Abrão numa visão. Depois dessas coisas, Deus o que tem? Deus manda que eu diga nesta noite à igreja: abra o teu coração para a intervenção divina. Abra o teu coração, deixa espaço para Deus falar contigo. Na versão aqui da Sociedade Bíblica, a palavra é mais bonita. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor. Veio. Eu gosto dessa expressão: veio a palavra. Diga comigo assim: veio a palavra. Diga: veio a palavra. Eu profetizo hoje que a palavra vai vir sobre tua vida. Eu declaro hoje que a palavra vai vir sobre a tua vida. Vai vir, irmãos. Quando a palavra vem, ela provoca uma mudança. Quando a palavra vem, ela provoca uma revolução. Quando a palavra vem, ela provoca uma nova história. Provoca, porque quando a palavra vem, ela nos leva para uma nova dimensão. Olha que coisa interessante aqui, versículo de número 2, 15:2. Olha que coisa interessante, coloca na tela. 15 e 12, não 6. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho? E o herdeiro de que possuo é o empregado, o meu funcionário, o meu mordomo, Eliezer. Senhor, o que vai acontecer? Capítulo 15, Deus trata de 3 circunstâncias. Diga assim: crise número 1, segurança pessoal.
Abrão está apavorado. Abrão acha que tem alguém querendo pegar ele, que ele vai morrer. Ele está em pânico. Crise número 2. Ele conta para Deus qual é a crise dele. Você já captou qual é a crise dele? Qual é a crise dele? Qual é a crise dele? No 2? Ele não tem filhos. Ele não tem herdeiro. E Deus falou com ele lá que ele tem uma geração grande. E ele não casou. Ele não tem filhos. Ele não tem filhos, ele está em crise. Meu Deus, eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. Quantos de nós que recebemos promessa de Deus e a gente não vê a menor perspectiva daquela promessa acontecer? A gente não vê a menor perspectiva. Te olha e o diabo fala: como é que tu vai sair daqui? Vai sair daqui nunca. Você não vai sair nunca daqui. Como? Pouco estudo, não tem dinheiro, não tem... Olha, meu filho, como é que a tua história vai mudar? Não vai mudar não. Senhor, olha aqui isso aqui. Senhor, o que me darás se continuo sem? Diga: continuo sem. Diga: continuo sem. Esse continuo sem, irmãos, é temporal. É uma questão de tempo. Eu continuo sem agora, mas daqui a pouco vai ter. Diga: daqui a pouco vai chegar. E aí, como é que está? Eu estou caminhando, estou na estrada. Como é que está? Eu estou na luta, estou na batalha. Mas daqui a pouco vai chegar. Daqui a pouco vai chegar. Durante muitos anos eu não conseguia atravessar 25 metros numa piscina nadando, sem parar. Eu não aprendi a nadar quando eu era criança. E abrindo um parênteses, coloque teus filhos na natação. Tu tem filho, filha? Coloque na natação. Eu entrava em pânico, meu Deus, meu Deus. Hoje eu faço 500 metros, 400, brincando. Mas vencer 25 metros era um fantasma para mim. Eu nadava 10 metros e parava. Mas depois que eu venci aquilo, é como andar de bicicleta. Você acha que nunca vai conseguir andar. Mas depois que você aprende, você descobre como é fácil andar de bicicleta. Eu continuo sem. Eu quero que Deus me use como voz profética para a tua vida. E quero que você diga na tua alma. Você vai dizer assim: alma minha. Diga: alma minha. Até agora estou sem. Mas isso não declara que vou continuar sem. Daqui a pouco vou ter. Daqui a pouco vou ter. Ele olha para eles: eu estou sem, eu estou velho, e o meu herdeiro é esse mordomo aqui. Ele diz isso para Deus. Ele diz isso para Deus. Deus, eu estou sem, eu não tenho, eu continuo sem. Se você entender essa palavra hoje, tu termina esse ano ouvindo Marcha no Picial. Você nem ouviu o que eu falei, podia ter dado um glória a Deus. Podia ter dado um glória a Deus. Eu vou repetir para você, de repente, você estava navegando, não fez, é? Diga assim: esse ano termina. E eu vou escutar a Marcha no Picial. Ontem eu casei uma menina que tem 41 anos de idade. E ela já acreditava que, pastor, a fila andou e eu fiquei e perdi a senha. Perdeu não. Deus tem milagre. Diga assim: eu continuo sem, mas esse ano a coisa muda. Você podia ter, fala melhor. Eu continuo sem, mas esse ano a coisa muda. Pastor, eu continuo no aluguel, mas esse ano a coisa muda. Esse ano a coisa muda. Pastor, eu continuo sem emprego, mas esse ano a coisa muda. Amém? Pastor, eu continuo sem colocar o meu negócio, mas esse ano a coisa muda. Amém? Amém? Diga: esse ano a coisa muda.
Esse ano a coisa muda, esse ano a coisa muda, esse ano ele volta para casa, ela volta para casa, esse ano vai dizer que me ama, esse ano vai mudar o quadro, esse ano vai mudar, amém? Vai mudar, esse ano vai mudar, eu continuo sem, e o meu herdeiro, tu me falou lá atrás que eu seria um cara, mas eu nem filho tem, Senhor. Versículo 3, disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e o servo nascido na minha casa será o meu herdeiro vai ser esse empregado que está aí. Versículo 4, eu quero ouvir essa palavra de Deus. Vamos, 1, 2, 3, a isto respondeu, diga assim, respondeu, o que é logo? O que é logo? Diga assim, tempo real, sem delay, sem atraso, logo, diga assim, logo, diga assim, Deus não deixa para amanhã, logo, e qual é a resposta de Deus? 1, 2, 3, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu, diga assim, a resposta continha uma promessa. Você crê que tem promessa para você hoje? Abraão, não vai ser esse empregado, o empregado vai ser o herdeiro que vai ser gerado de ti, desse mato vai sair coelho. Diga assim, de minhas mãos vai sair bênção. Diga assim, da minha mente vai sair coisas grandes. É promessa de Deus. Diga, é promessa de Deus. É promessa de Deus, vai ser gerado em ti, vai ser gerado em ti, vai ser gerado em ti, vai ser gerado em ti. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Versículo 5, então conduziu até fora e disse: olha para a esquina, olha para a tendinha, olha para onde? Para os céus, e conta as estrelas, se é que pode, e lhe disse: assim será assim a tua posteridade. Diga assim, o referencial de Deus está no céu. Um homem que está apavorado, achando que vai morrer, achando que vão pegar ele ali agora, achando que ele vai ser trucidado, ele fala: meu filho, vem cá. E quando ele sai, Deus não manda ele olhar para a esquina, olha para aquela esquina, olha para aquela poça d'água, olha para aquela árvore. Não, olha para o alto. Eu declaro sobre tua vida hoje: pastor, cabelo branco já veio. Pastor, um pouco de reumatismo. Pastor, vista cansada. Pastor, olha para o alto. Quando Deus manda ele olhar para o alto, Deus disse: Abrão, o meu referencial não está na terra, meu referencial está em cima. O meu referencial é imensurável, é incontável. Olha, quantas estrelas, dá para contar? São bilhões, são galáxias e mais galáxias. Abrão, a minha dinâmica está aqui em cima. Eu declaro sobre tua vida hoje, e eu quero que você rompa esse casulo hoje que te aprisionou, esse domo que te prendeu, e você vai dizer: eu vou hoje olhar para a promessa de Deus, e eu vou olhar para o céu, eu vou olhar para o alto, eu vou romper. Eu quero que você creia nisso hoje em nome de Jesus. Eu queria que você conseguisse liberar aí um glória a Deus de dentro de você, meu irmão. A palavra de Deus que vai ser gerada dentro, dá um glória a Deus. Diga assim: essa palavra é comigo, essa palavra é minha. Declara isso hoje. Declara isso hoje. Abraão, eu quebro a tua rotina. Por que Deus falou, o conduziu para fora? Por que conduziu para fora? Por que conduziu para fora? Porque Deus precisa algumas vezes quebrar a nossa zona de conforto, a nossa rotina. Sai daí agora, vem para cá, desse sofá afundado que você se afundou. Sai para fora. Há uma abóboda celeste com projetos aqui. Sabe, irmão, só consegue ver estrelas quem sai do casulo. E Deus manda hoje você sair do casulo.
Eu queria ouvir um glória a Deus tremendo teu. Deus, eu vou sair do casulo agora, eu vou sair desse abrigo, eu vou sair dessa, aqui, eu estou debaixo da cobertura. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma tenda velha, uma tenda puída, eu vejo uma coisa apertada, aquilo ali, eu estou aqui, olha, sai daí agora, sai, olha para o alto.